Política com Fatos, um programa de opinião e entrevistas com António Brás e Filipe Alexandre Raposo, aqui na Rádio Sines. Mais uma vez, bom dia aos ouvintes da Rádio Sines, bem-vindos a esta emissão do programa Política com Factos. Hoje com António Brás, comigo, bom dia. E talvez com Luís Filipe Raposo no final. Estamos a tentar estabelecer contacto com ele, uma vez que ele está em Cabo Verde. E hoje aqui vamos falar de vários temas, nomeadamente da entrevista da semana passada ao Nuno Mascarenhas. Muita conversa e poucas respostas, não? Sim, eu diria que sim. Eu desde logo há aqui algumas questões que são importantes reter, que é o seguinte, duas delas. A primeira é o facto do Nuno Mascarenhas ter aceito vir aqui ao programa e estar aqui connosco, debater connosco, particularmente comigo, porque fui o último adversário político dele, ou seja, a última vez que falámos, os dois na rádio, foi aqui no debate. Mas isto também mostra uma certa cultura democrática do ponto de vista, porque sim, também somos um meio pequeno e todos nos conhecemos, quer dizer, também não havia razão para não ser assim, mas não deixa de ser importante e o Nuno podia ter alegado isso, ter dito, não, deixei de ser presidente, quer dizer, não tem muito sentido. Pronto, mas acho que fez muito bem, veio aqui, partilhou connosco a sua visão do que ele entende que foi o que sucedeu. Portanto, esse é o primeiro aspecto positivo. O segundo aspecto que é importante realçar é o seguinte: o Nuno Mascarenhas foi presidente da Câmara Municipal de Sines com 3 maiorias absolutas e uma das quais, penso que foi a segunda mais votada até hoje. Acho que só o Francisco Pacheco é que teve uma vez mais votação que ele. Portanto, nós temos que olhar para isto com este olhar histórico dos factos, porque daqui a muitos anos, quando se olhar para trás, claro que nós que vivenciámos esta experiência destes 12 anos de governação, temos as tais percepções que umas vezes são mais reais, outras vezes são mesmo só percepções, de muita coisa correu mal, e efetivamente muita coisa correu mal. Aliás, correu tanta coisa mal ao ponto de eu entender na altura que não havia uma oposição suficiente e fundar um movimento no sentido de fazermos uma oposição mais sólida. O que é que o Nuno aqui nos trouxe? Bom, e depois isto também é importante perceber o seguinte: este nosso programa não é um programa de entrevistas, nem sequer é um programa, quando temos um convidado, perdão, quando temos um convidado connosco, nem sequer é um debate com o nosso convidado. Isto pretendemos, é este o nosso objetivo, pretendemos que seja uma conversa com o nosso convidado. Seja uma conversa informal. E não somos jornalistas. E não somos jornalistas, pronto. Pronto, agora vamos ver uma coisa. Quando nós aqui trazemos o Presidente em funções Álvaro Beijinha, a Sílvia, a Presidente da Junta de Freguesia, o Nuno e outros que seguirão, aqui a nossa ideia é que é tentar ouvir o que a pessoa tem para nos dizer, mais do que aquilo que nós temos para dizer à pessoa, não é? Porque nesse dia as pessoas estão a ver o programa e nós também queremos ouvir o que essa pessoa nos tem para dizer. E o que é que nós aqui tentamos fazer? Aqui passa a expressão. Nós tentamos fazer aqui um striptease à pessoa sobre o seu ponto de vista e a sua visão dos factos. E como em qualquer striptease, a pessoa só se despe até onde quiser. Não é? Pela norma, não é? Pela norma. Mas a verdade é esta, e isto sucedeu muito na entrevista com o Nuno. Nós insistimos em algumas questões que eram importantes. Despiu-se pouco. Sim, eu diria que sim. Mas era expectável que fosse assim, porque quem sai de uma governação tem a sua visão sobre os factos e tem a sua opinião. E normalmente está numa posição, eu diria um bocado defensiva, até porque é tudo muito recente, uma visão um bocado defensiva, a defender aquilo que fez, porque também acreditou naquilo que fez. Houve ali uma ou duas questões, portanto, que eu aqui no final, depois de abordar isto, eu já direi que eu acho que houve ali duas questões para mim que foram fundamentais na entrevista, que significam muito, pelo menos para mim, para aquilo que eu tentava, porque eu, como todas as pessoas, também queria perceber aqui o que é que o Nuno entendeu que foi a sua governação, pronto. E nós fizemos um conjunto de questões, ao contrário do que... Porque isto depois é natural, há sempre pessoas que criticam, que pensavam que nós vinhamos para um debate e que nós íamos atacar muito o Nuno e que o Nuno tinha que se justificar aqui do que tinha feito e do que não tinha feito. Portanto, isso, quem vem à procura disso num programa deste género, não tem muito sentido, não de modo nenhum. Mas ainda assim, nós tentámos, e de forma, enfim, o mais elegante possível, nós colocámos questões muito, muito importantes ao Nuno, que lá está, e depois o Nuno Mascarenhas ia tirando a roupa ou não ia conforme eu quisesse. Deixa-me insistir aqui nesta metáfora. Portanto, nós começámos primeiro por dizer logo o que é que tinha corrido mal.
E quando nós começamos uma conversa deste modo, nós, do nosso lado, eu e o Filipe, né, já estamos a assumir perante o nosso convidado que as coisas correram mal. Pronto. Essa é a primeira. Pronto. Isto, quem está a ouvir parece que tem alguma ligeireza, mas não é assim. Eu, se calhar, se tivesse do lado do Nuno e tivesse dito, disse: não correu nada mal. Se corresse mal, eu tinha corrigido. Por exemplo, tinha esse direito de dizer, depois a gente concordava ou não. Falámos, eu como a mim, insisti bastante sobre a questão do espaço público. Perguntei pelo menos 3 vezes sobre a questão do espaço público. Vou-vos dizer o seguinte: não entendi durante estes 12 anos porque é que não foi tratado o espaço público. Não entendi particularmente nestes 4 anos que estive como vereador porque é que não foi tratado o espaço público, e entenda-se os pisos, as passadeiras, a sinalização, os jardins, a limpeza urbana. Portanto, estamos a falar deste conjunto. Não entendi particularmente nestes 4 anos porque estive lá e também não consegui perceber, e na entrevista também, na nossa conversa, também não foi claro para mim porque é que não foi intervencionado devidamente o espaço público. Parece-me a mim e de qualquer pessoa, com 800 mil euros, 1 milhão de euros, se não houver serviços, se for necessário externalizar os serviços, contratar ao exterior, que fosse 1 milhão de euros por ano, de certeza que tínhamos a cidade como deve ser. E, aliás, como estão as outras cidades. As próprias pessoas de outros concelhos fazem essa... Interrogam-se. Sim. Não, eu acho, sinos diferentes. se me permitem uma maldade, eu acho que as próprias pessoas do Partido Socialista se interrogam porque é que isso não aconteceu. Pronto. Depois falámos também numa questão que é importante e que vamos também falar a seguir, que está hoje, eu acho que hoje acho que do ponto de vista político neste momento é a pedra de toque, que é a questão dos investimentos. Porque é que a cidade não está preparada para os investimentos que se avizinham. Pronto. Também perguntámos isso, era fundamental. Obtivemos algumas respostas, enfim, nada de diferente daquilo que sabíamos ao longo do tempo. E depois houve aqui 2 questões também aqui muito importantes aqui na rádio. Isto é para termos noção das questões que foram colocadas. Agora, quer dizer, nós colocamos as questões que queremos. Podemos não obter as respostas que pretendemos, não é? Eu costumo dizer, há alguns anos que ando nisto, eu um dia com um candidato, que naturalmente não vou dizer o nome dele, estava muito preocupado, vinha uma entrevista à rádio, e eu disse: olha, mas aquilo é muito simples, o entrevistador pergunta-te o que quer e tu respondes o que quiseres. Tu pensa naquilo que queres dizer, chegas lá e dizes sempre independentemente daquilo que te perguntarem. E é assim, vocês conhecem isto melhor que eu e sabem que é assim. É verdade, conseguem dar a volta e respondem exatamente não ao há que hipótese, é normal. Não, é assim que funciona. Temos aqui as espingardas a obrigar ninguém a responder. Quer dizer, eu há pouco tempo não há formas legais de obrigar as pessoas a dizerem o que não querem, não é? Só se for uma forma ilegal, só se... Exatamente. Bom, enfim, depois colocámos também aqui uma questão que era importante, que era a questão da dívida. O Partido Socialista utilizou muito este argumento do ponto de vista político, que é verdade. A dívida não só não aumentou durante a sua governação, como diminuiu. Foram pagando a dívida nos termos do que estava contratado e tiveram a mais-valia, tiveram a capacidade, a competência de não a aumentar, de não recorrer a empréstimos que a aumentassem. Agora, isto depois acarretou, pegando nisto, partimos daqui para a questão financeira. Ok, não aumentou a dívida, mas também o investimento foi muito inferior àquilo que era suposto, aumentou muito as despesas correntes, depois também vendeu-se muito património, e também foi perguntado: ora, se não há já tanto património para vender, ou pelo menos tão valorizado como é no PP Sul, que já não há assim tanto, se as despesas correntes aumentaram, se ainda há muitos investimentos para fazer, se ficou uma série de projetos aprovados, só os projetos não foram adjudicados e os projetos que lá estão não vinculam à atual gestão, mas ainda assim, se tudo isto não condiciona o atual executivo. Pronto. E aqui foi talvez o único sítio, eu diria que foi o único sítio em que o Nuno Mascarenhas poderá ter dito aquilo que não vinha preparado para dizer e que se calhar escapou a muita gente. E o Nuno disse-nos a nós, não, eu acho que não condiciona, porque neste momento estão, salvo erro, 4 ou 5 milhões de tesouraria, e a Câmara Municipal de Sines tem a capacidade de se endividar em 13 milhões. E foi quando nós dissemos: então, mas se a autarquia se endividar em 13 milhões, voltamos à situação que o Nuno diz que encontrou quando lá chegou, que era a incapacidade quase de governar a Câmara. E ali é que o Nuno então dá uma resposta que eu acho para mim, que se me permitem, foi o ponto alto da entrevista, quando ele diz: eu se fosse hoje, ter-me preocupado menos com essa questão e se calhar tinha feito os investimentos. Portanto, foi a única, eu acho que houve esse detalhe. Porque será aquilo que as pessoas valorizam mais, as pessoas que votam.
Mas Não é bom ter uma câmara com dívidas, Sim, mas as pessoas gostam daquilo que vem por onde há uma ando. olha, eu costumo dizer, Vicência, eu costumo dizer que isto é um bocado como a história das infraestruturas enterradas, dos esgotos, das águas. Ninguém se preocupa com os esgotos e com as águas até o dia em que falta. Ninguém está preocupado com a dívida da Câmara Municipal de Sines até o dia em que, segundo o Nuno Dias, estavam à beira de não pagar ordenados ou já não pagavam a fornecedores ou já não lhes forneciam. E no dia em que isso acontecer, toda a gente vai dizer: esta malta o que é que anda aqui a fazer? Mas até lá, é assim que funciona. Pronto. Agora, não sei, é difícil também avaliar olhando para trás. Eu acho que a história depois é que vai acertar estas coisas. Se me perguntar, eu acho que o Nuno hoje de alguma forma já percebeu que talvez tenha havido uma excessiva preocupação com a dívida, que era compreensível, porque a dívida de facto era muito elevada e estava a travar a capacidade de gerir o dia-a-dia. Normalmente nestas coisas não há muitas teorias e há muitas formas de calcular qual é o limite correto da dívida, mas correntemente, coloquialmente, o que se diz é que o valor da dívida deve ser aquele que permite executar a nossa atividade sem comprometer o seu funcionamento. Pronto, se for uma empresa, por vezes a dívida é bom. Se endividar para investir, para ganhar mais com esse investimento superior que paga pela dívida, então a dívida é bom. Numa autarquia é mais difícil avaliar isto porque o retorno é o bem-estar das populações. Agora, se me disserem, ok, a Câmara Municipal de Sines neste momento pode-se endividar, tem uma capacidade de endividamento nos termos da lei de mais 13 milhões. Se destes 13 milhões, se o Nuno nos últimos anos tivesse gasto 5 ou 6 a resolver coisas da cidade, se calhar estávamos melhor e não era por isso que a autarquia não estava a funcionar. Claro que isto é simplista, porque depois investe-se quando há apoios comunitários, se não há apoios comunitários não vale a pena estar a gastar 4 milhões quando se pode gastar 1,5 milhão ou 2. Portanto, há aqui um conjunto de fatores, mas aí eu acho que aí foi o único ponto em que eu acho que o Nuno disse uma coisa que não vinha a pensar dizer durante a entrevista. Foi a sensação que me ficou. Depois, há um outro aspecto que também me pareceu importante aqui já na fase final da entrevista, que é um facto, foi quando questionámos o Nuno sobre o facto de todos os partidos. Hoje em dia, eu acho que há uma crise até há algum tempo, os partidos têm falta de pessoas, massa crítica, pessoas que pensem. Pessoas que conheçam alguma coisa de política, pessoas que pensem a política, pessoas que saibam fazer política e que também depois tenham alguma competência técnica para o fazer. E eu disse isto ao Nuno, disse ao fim de 8 anos como vereador e 12 como presidente, são 20 anos, está bem que 8 não foi com funções executivas, mas 12 foi como presidente. E como é que os partidos de alguma forma prescindem destas pessoas? Portanto, aqui a ideia também era tentar que o Nuno lhes dissesse o que é que o espera. Eu não contava muito que o Nuno, e nem tinha que vir aqui confidenciar coisas da sua vida privada, quero ir para aqui, ou quero ir para ali, ou estou na expectativa de ir. Mas o Nuno aceitou esta ideia como boa e disse sim, de facto é uma realidade, não é só o PS, são todos os partidos, mas é uma realidade. O Partido Socialista tem esse problema, ou esse defeito, eu também não quero estar aqui, eu não me lembro das palavras exatas, mas eu anuiu sobre este aspecto. Também me surpreendeu. Eu pensei que o Nuno ia passar ao lado dessa resposta e ia dizer, isso não depende de mim, ou não quer comentar. Pronto. Ou seja, eu da entrevista, nada me surpreendeu, da conversa. Aqui a ideia foi e será sempre trazer uma pessoa para conversar connosco, publicamente, e a pessoa vai fazendo o seu striptease conforme pretende e conforme quer. Há pessoas que naturalmente, algumas virão até aproveitar a oportunidade para dizer publicamente algumas coisas que desejam dizer e aproveitam que a gente pergunta e dizem, aqui a nossa intenção também, há coisas que nós gostávamos de ouvir das pessoas, colocamos as questões, mas depois não podemos obrigar a pessoa a dizer e as pessoas também são diferentes, há pessoas mais reservadas. Claro, isso é natural. Agora, eu acho que aqui o que é importante, seja com este nosso programa, seja com qualquer programa deste âmbito que exista, é importante nós percebermos que 4 anos entre eleições são muito tempo e é importante nós mantermos aqui mantermos a chama acesa, ainda acompanhando o que é que a oposição pensa, as coisas que vão ocorrendo, trazendo aqui alguns atores da política e da sociedade. Eu creio que é uma mais-valia e, enfim, os ouvintes é que irão indo construir, sabendo nós que sempre que falarmos de política, nunca ficarão todos satisfeitos.
Eu tenho recebi muitas mensagens de pessoas a dizer: foi muito bom, vocês foram é assim que terá que ser, vocês convidam as pessoas, têm que ter alguma elegância com as pessoas, dar liberdade para a pessoa dizer o que quer e o que pensa. Houve outros que disseram: aquilo parece que foi um branqueamento. Não quer dizer, nós não estamos aqui nem para branquear, nem para fazer oposição. Nós não, aliás, eu disse isto ao Nuno, disse: olha, eu não concordo com aquilo que estás a dizer, mas também não vou discordar, não vou fazer o contraditório, porque eu não estou aqui a fazer um debate, não sou opositor, nem ele é candidato já a nada e nem eu sou candidato a nada, estamos a fazer e agora já uma nem, conversa. já nem fazes parte do Nada, absolutamente nada. Portanto, aqui a ideia é um pouco isso, é ouvir um bocado o que é que a gente aqui... E eu acho que isso que conseguimos, que foi perceber qual é a opinião e a visão que o Nuno tinha do que foi a sua gestão. É demasiado cedo. Eu acho que até para ele é demasiado cedo. Mas neste momento é esta a visão que ele tem dos acontecimentos. E no mesmo dia que fizemos aqui a entrevista, que foi no dia 26 de novembro, aconteceu a sessão de Câmara, a primeira sessão de Câmara, penso eu, do... Não, foi já, salvo foi a terceira. A terceira. Mas esta foi muito significativa de todas, porque teve aqui umas decisões importantíssimas e alterações também. Vai, naturalmente, à medida que o tempo vai avançando, vai-se percebendo também o que é que será a forma de gerir do novo executivo. Portanto, uma coisa é o seu estilo de governação e de liderança, mais ou menos já isso fomos percebendo logo durante a campanha e imediatamente a seguir, muito mais proximidade, anda muito mais na rua, vai às obras, enfim, tem aqui uma forma distinta de estar, muitas pessoas encontram no dia-a-dia, na cidade. Os próprios trabalhadores também, alguns com que vou falando, ou que vão falando comigo, também vão dizendo que sim, que há uma maior proximidade, sentem uma maior proximidade, que aliás, esta foi uma tónica durante a campanha de alguns partidos que diziam: nós vamos aproximar, nós vamos reunir, nós queremos falar com as pessoas, nós vamos aos bairros, e isso para já está a acontecer, ainda é tudo um pouco cedo. Agora, há uma coisa que está a suceder com esta governação atual, e que nos foi dito aqui, lá está o tal striptease. Eu acho que o atual presidente naturalmente tinha muito mais para nos dizer do que quem saiu, é natural. Portanto, quem chegou está a projetar o futuro e tem uma conjunto. Portanto, mas aquilo que nos foi aqui dito efetivamente está a corresponder. O que é que está a suceder? Normalmente, gerir uma autarquia ou uma organização é adequar as necessidades e a urgência dessas necessidades aos recursos disponíveis. Neste momento, o que é que o atual Executivo fez de significativo? Eu acho que vai ser esta o marca-passo do seu mandato. Mercado Municipal. Existia um projeto, como vocês sabem, se calhar há 8 anos, pelo menos que eu me lembro, 7, 8 anos, do mercado municipal, cerca de 4 milhões, depois teve alguns impedimentos do ponto de vista do projeto, enfim, houve algumas questões. O certo é que não se concretizou. Estamos aqui a falar de cerca de 4 milhões. Nessa sessão de Câmara, o que foi comunicado é que não vai ser executado esse projeto, dos 4 milhões, vai ser executado um projeto com um valor muito inferior a estes 4 milhões e que se vai basear não no novo mercado municipal, mas na requalificação do mercado municipal atual. Portanto, colocação do telhado, pintar, o arranjar, portanto, vai-se requalificar como se faz nas casas, vai-se fazer, ficará um mercado novo, ficará aquele mercado, do sítio onde está, um mercado novo. Se me perguntarem a mim se concordo, eu diria que sim. Porque nós estamos a falar de 4 milhões, eu não tenho ideia de quanto é que se poderá gastar ali, talvez 1 milhão e meio. Os outros 2 milhões e tal, se forem, por exemplo, aplicados na requalificação do património municipal, nomeadamente das habitações devolutas que a Câmara Municipal de Sines tem, pois é uma boa opção de gestão. O gerir é tomar decisões, é tomar opções. Portanto, por aqui, se me disserem assim, mas o outro mercado tinha um conjunto de valências, tinha restaurantes, tinha eventualmente provavelmente uma instituição bancária, como o Nuno aqui nos disse, tinha muitas lojas, tudo bem, é verdade. Agora, quer dizer, nós temos que dimensionar um pouco Sines e os investimentos que fazemos em Sines também às nossas necessidades e à nossa realidade. Porque eu acho que durante muito tempo, isto sucedeu muito durante os últimos 12 anos, por exemplo, tínhamos um pavimento degradado numa rua e ao invés de se ir lá e tapar aqueles buracos para ter uma solução imediata,
para nós que circulamos, lá está aquilo que há pouco falávamos, para mim que circulo no dia a dia naquela estrada, eu interessa-me é que vão lá pôr a gravilha e tapem aquilo e depois logo arranjam definitivamente. E aqui havia sempre um compasso de espera que era: os buracos ficavam na estrada durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6 meses, porque estava a fazer um projeto global. Não era aquela estrada, era todo o bairro. E por vezes, em alguns casos, sucedeu. Poucos, mas em algum caso sucedeu. Agora, não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem o problema resolvido. E isto daqui leva-nos à questão da estrada do Paiol. A estrada do Paiol tinha um projeto muito mais caro do que aquilo que vai ser feito. Se me perguntarem se a estrada do Paiol ficava mais bem feita, ou se garantia uma maior durabilidade, ou se garantia comparativamente ao que vai ser feito agora, eu diria que sim. Eu diria que sim. Agora a questão que se coloca é: eu para ir daqui a Lisboa tenho que ir no Mercedes ou posso ir no Renault? Essa é que é a grande questão. E entre ir no Renault hoje ou ir no Mercedes só daqui a uma semana, o que é que eu pretendo? Ir hoje. Ir hoje no Renault. Pronto. E depois a estrada do Paiol ainda tem outra particularidade, é que não só vai ser feita a estrada do Paiol como estava previsto pelo Partido Socialista, por um valor muito inferior, como vai ser realizada uma aspiração muito antiga das pessoas do Paiol, das gentes do Paiol, os moradores, que é a sua ligação à 120, que é a que vem da Sonega. Portanto, são cerca de 3, 4 km, ou seja, por menos valor consegue-se reparar, ou pelo menos tornar digna a estrada que existe para o Paiol e ainda fazer esta ligação. Portanto, eu acho que isto vai ser um bocado, que isto vai ser um bocado a tónica da governação deste Executivo, que será a resolução de maior proximidade. A questão da organização interna também está a caminhar, enfim, eu diria, eu não sei os timings que o Presidente se propõe, mas enfim, está a suceder a organização interna. O estilo de gestão, também como aqui já abordámos, e esta redução de custos, ou seja, fazer com menos. Ok? E eu acho, isto começa-se a sentir, eu acho que isto vai ser transversal aos 4 anos e a tudo. Isto vai ser transversal, aliás, ouvimos aqui dizê-lo, ao Festival das Músicas do Mundo, perguntam-me assim: mas se o Festival das Músicas do Mundo é execuível, mantendo a qualidade e reduzindo, se calhar, €500 mil? Claro que é, obviamente que é. Portanto, eu acho que vamos andar muito por aí e canalizar estas necessidades, estas verbas vão sendo canalizadas para outras necessidades. Até porque há aqui uma coisa que é fundamental, também foi aqui dito ao Nuno, que é o seguinte: a Câmara Municipal neste momento tem cerca de 12 milhões por ano em despesas correntes. Ou seja, as receitas da Câmara Municipal de Sines, sem vendas de terrenos, serão suficientes para pagar a sua despesa corrente, ponto final. Ou seja, era o valor praticamente, pode-se dizer isto assim ao ato senso, que era o valor da venda dos terrenos que permitia investir 3 ou 4 milhões por ano. Não havendo vendas de terrenos, temos que reduzir estes 12 milhões. Sim, já não há muitos terrenos, não é? E já não há muitos terrenos, e aquilo não é uma coisa infinitamente, aquilo não é totalmente elástico. Aliás, as vendas de terrenos entram no orçamento e nas contas municipais como receitas extraordinárias. E o termo extraordinário é isto. É uma coisa que não se repete vulgarmente, é extraordinário. Tivemos, foi durante muito tempo, coisas extraordinárias a acontecer todos os anos, porque o mercado imobiliário estava muito alto, existia um planeamento do PP Sul, como existe o PP Norte, aqui junto do outro lado aqui da Galpa. Ali, né? Agora, não são terrenos que valham tanto dinheiro, apesar da Câmara Municipal ter cerca de 60 e pouco % destes terrenos que estão aqui. São muito terrenos, não são tão apetecíveis ou não são vendáveis a um valor tão alto. Agora, quer dizer, não podemos estar sempre a assentar a gestão da autarquia, ano após ano, sobre a venda de património, não é? Portanto, e para isso teremos que reduzir estes 12 milhões, se calhar em 3 ou 4 milhões. E atenção que não estamos a falar de investimento. O investimento é outra questão, já estamos a ver que estamos a procurar. Aliás, o Presidente já disse que manterá os projetos que o PS tinha ou que deixou, desde que haja financiamento comunitário para eles. Portanto, não estamos a falar de projetos, estamos a falar que a gestão corrente, o dia a dia da Câmara Municipal, os vencimentos, os fornecedores, os serviços, estamos a falar de 12 milhões. E que agora, com o final do ano, com o início do novo ano, vão aumentar. Sim, a inflação tem algum efeito, sim, tem. E os ordenados, sim, a progressão das carreiras tem algum efeito. Agora, é urgente reduzir estes custos para poder libertar fundos para se investir. E é isso
que está a E suceder. nesses 2 projetos, com essa poupança, já tem um valor interessante. É significativo. Agora, quer dizer, a questão é, neste momento, tínhamos 4 milhões, a estrada do Paiol, eu não me recordo, acho que era 1 milhão e qualquer coisa, portanto, tínhamos aqui cerca de 5 milhões, digamos que tínhamos 5 milhões e meio, talvez com 2 milhões e meio se resolva isto. Pode não libertar verbas, porque eu não sei se elas existem já alocadas, mas se não libertar verbas, pelo menos não se gastam estas verbas e depois existirá. Agora, para além disso, mas isto estamos a falar de investimento, depois temos a estrutura de funcionamento, que são estas despesas correntes, têm que ser reduzidas e isso vai-se sentir e vai-se sentir no dia a dia, não é? Agora, qual é que é aqui qual é aqui o segredo, ou qual é aqui, onde é que se mede aqui a capacidade, a eficácia e a eficiência do gestor? A eficácia é a sua capacidade de fazer, neste caso a estrada do Paiol vai ser feita, fica resolvido. Para mim, enquanto cidadão, quando vai circular, a estrada está feita, tanto me dá se tem 12 ou 10 centímetros, se é duplo pavimento, se é, enfim, está feita. E é eficiente porque é mais barata do que outras soluções. Se me disser, mas a outra leva 20 anos e esta dura 7 ou 8. Bem, muito bem, daqui a 7 ou 8 se verá. Portanto, o que é aqui importante, eu acho que esta urgência faltou à governação do Partido Socialista. Este caráter de urgência, do ser preciso resolver agora. Porque as pessoas passam lá todos os dias. Não é? As pessoas passam lá todos os dias. Aquela história de vamos fazer... Nós não podemos estar 1 ano, ou 1 ano e meio, ou 2 anos. Eu sei que há a contratação pública, eu sei que há a questão dos projetos, mas quer dizer, houve projetos que ficaram adiados. O Praça da República é um deles. Quer dizer, não se resolveu. A Marquês de Pombal, se calhar a Marquês de Pombal não precisava eventualmente ter o tipo de materiais que tem, ou não precisava, não sei, mas tinha-se resolvido muito mais rapidamente, como nós vimos nas outras terras se resolverem. Ao fim e ao cabo, demorámos tanto tempo a fazer aquela obra. Eu acho que é uma obra muito digna, que está muito mal valorizada. E já está acabado ou não? Enfim, a gente passa ali, a verdade é que a Marquês de Pombal parece uma estrada, uma rua que tem 20 ou 30 anos. Está velha, tem um aspecto velho, está sujo, enfim, não está, é preciso dignificá-la. Aquela rotunda que faz a interseção entre a estrada da Nossa Senhora dos Remédios, a Rampa do Encalhe e a Quinta do Meio. Portanto, é a estrada que vem do antigo IOS. Sim. E aquilo foi colocado ali em cima um tapete de relva, uma coisa... Já foi tirado. Já foi tirado e muito Eu bem. passo lá todos os dias. E muito bem, quer dizer, era uma coisa absolutamente Aquela absurda. relva era uma relva muito estranha. Mas são estes pequenos detalhes que aconteceu, há vários detalhes destes pela cidade, que eram coisas fáceis de resolver e que não se... É difícil perceber porque é que não se resolveram. É isso que há pouco dizia. E eu saí naquele dia daqui, da entrevista, não saí com uma sensação de vazio, dizer, olha, eu não consegui perceber o que é que se passou, porque eu durante os 12 anos não consegui perceber, e naquele dia, quando saí daqui à mesma, também não consigo perceber. Eu acho que só o Nuno já terá feito essa introspecção, e a equipa que estava com ele, porque é que não foi feito aquilo? Não é? Aliás, uma das questões que nós colocámos ao Nuno e que ele não respondeu, e eu compreendo que ele não o tenha feito, foi se o resultado eleitoral tinha mais a ver com o desgaste dos 12 anos, tinha a ver com uma má governação dos 12 anos, tinha a ver com o candidato, tinha a ver com a campanha, com a comunicação, e ele, e muito bem, disse que sobre isso que não tinha nada para... que não respondia a isso. É legítimo, tudo bem, não quis estar a assumir uma posição acerca disso, mas, enfim, olha, é o que é. Foi o que foi, eu acho que a história é que irá fazendo o seu julgamento e as coisas funcionam assim. Pronto, nós demos o nosso contributo. Relativamente ao convite ao Primeiro-Ministro. Uma das imagens de marca do atual Presidente da Câmara Municipal de Sines, enquanto esteve em Santiago, e quando digo imagem de marca, até digo comparativamente aos outros presidentes da região. Álvaro Beginha sempre foi muito reivindicativo junto do Governo, quer na questão das estradas, que por vezes nem eram do seu concelho, mas serviam as pessoas do seu concelho, o que eu sempre achei um conceito muito interessante, dizer, não, a ligação a Grândola é no concelho de Sines, ainda de Sines, de Santiago e de Grândola, mas os meus municípios utilizam essa estrada. Eu achei interessante. A questão do Hospital do Litoral Alentejano também foi muito vocal acerca disso, portanto, junto do Governo. Isto também foi uma imagem de marca dele, enquanto esteve em Santiago, muito reivindicativo, e trouxe isso para Sines. E esta foi a primeira medida dele pública que se conheceu, e muito bem. E eu tive a oportunidade de ler uma entrevista que o Presidente Álvaro Beginha deu ao público, ao Jornal Público, e que foi em linha, é quase idêntica àquilo que ele disse aqui
no aniversário, na sua intervenção pública na sessão solene do aniversário dos bombeiros. Existe aqui duas questões. Uma delas, já muito antiga, que é o contributo de Sines e a importância de Sines para a economia nacional é muito superior à nossa dimensão geográfica, porque somos um concelho muito pequeno, e à nossa dimensão demográfica, porque somos 15 mil pessoas, eventualmente depois poderão estar aqui a trabalhar mais 6 ou 7 mil, pronto. Mas ainda assim, que se fossem 25 mil pessoas, o nosso contributo é muito grande, muito maior. E repara, estou a falar do contributo do que temos hoje, ou do que temos tido nos últimos 20, 30 anos, do ponto de vista energético, industrial, do próprio atividade portuária, portanto, e Sines nunca foi olhado, ou nós, cidadãos, nunca fomos compensados do ponto de vista, nunca houve aqui uma discriminação positiva acerca das pessoas de Sines. E quando digo discriminação positiva, digo comboio, digo um hospital dotado de algumas valências, e vou já dizer duas muito simples, uma unidade de queimados, que até era importante como resposta a um eventual acidente. Tinha-me sentido termos uma maternidade. É verdade que há poucos médicos para isso, mas há 20 anos que nós, quando fui ao hospital, que falámos nisso, dizem, mas não tem tanta população quanto isso. É verdade que não temos tanta população quanto isso, mas também temos um território tão pequeno que dá tanto ao país, não é? Pronto. E eu acho que é importante, mas isto é uma questão muito antiga, é importante identificar, quando se fala de Sines, não há um complexo industrial e portuário de Sines e depois há aqui uma cidade pequenina que está aqui, quase não existe, não é? Estamos aqui a falar, pronto. Acho que estamos aqui num novo ciclo interessante. A administração do Porto de Sines, o Dr. Pedro Duó, tem feito uma grande aproximação da APS à cidade, nomeadamente agora com a questão da construção da habitação. Já veio também há pouco falar que era importante haver um master plan da cidade de Sines, com o contributo eventualmente das várias entidades. Portanto, há aqui algum sentimento de olhar, de começar a olhar para Sines como parte deste complexo, o que raramente tem sucedido, porque quer dizer, virem aqui e darem um financiamento 100 mil euros para isto, 50 mil euros para outro, enfim, é alguma responsabilidade social e que é bem-vindo e que é um apoio, mas isto, tem que se pensar em integrar isto. Agora, isto é uma questão muito antiga e que há muitos anos que é falado, já se falou de milhares de coisas. O atual presidente, por acaso, fez uma comparação, fê-lo no público e fê-lo aqui também, e achei interessante, fez uma comparação com o que foi o passado e que basicamente o que é que ele diz? Quando foi feito o complexo industrial de Sines, foi feito o quê? Foi feito autoestradas para ligarem Sines a Santiago e Sines a Santo André. Foi feito uma cidade, ou uma vila, em Santo André. Eu não sei quantas habitações foram feitas na altura em Santo André, não sei se foram 5 mil, 6 mil, 7 mil, não sei quantas foram. Foi feitas as estradas, foi feito de Santo André, na altura foram feitas creches, escolas, enfim, foi criado um conjunto de Sines, deveria ter uns 5 mil habitantes, por aí, e foi preparada a cidade. O governo, na altura, através do gabinete da área de Sines, preparou a cidade, preparou Sines, que até era para ser só de Santo André, mas seja como for, capacitou esta região para as pessoas que vinham e para os projetos que vinham. E estamos em 1970. E nós hoje estamos em 2025 e vamos ter um conjunto de investimentos em Sines que só são equiparáveis. Eu não sei se até não poderão ser superiores, mas só são comparáveis ao que foi o arranque do complexo industrial de Sines, o que vamos ter nos próximos anos, já começámos até alguma coisa, mas que vamos ter nos próximos anos, e ainda assim não há da parte do governo central nem novas vilas, e nós não precisamos do novo de Santo André, mas precisamos que haja aqui, precisamos que haja aqui um impulso também do governo. Mas houve a preocupação de construir infraestruturas para os trabalhadores e as escolas para os filhos. Na altura, sim. Portanto, agora, se nós estamos há uma diferença muito grande. Sim, se nós estamos a olhar para Sines, aquilo que se prevê que venha para Sines, nem sequer precisa que venha tudo. Nós estamos a falar do terminal, o novo terminal, a expansão do atual, o novo terminal, as baterias, o hidrogénio, o data center. Portanto, estamos aqui a falar num conjunto de investimentos que, mesmo que não se realizem na sua totalidade, mas que se realizem 70%, 80%, e que coloquem em Sines, depois, pós-projetos, coloquem em Sines 3 ou 4 mil pessoas,
Nós temos que preparar, já devíamos estar a preparar a cidade para isto. Isto não depende só das autarquias, ou se calhar nem sequer depende principalmente das autarquias. As autarquias têm aqui um papel importante do ponto de vista do planeamento e a viabilização e tudo mais, mas o Governo Central tem que entrar aqui, obviamente. Tem que entrar do ponto de vista da habitação, das infraestruturas, e depois isto é extensível. A questão da segurança, não é? Não só do socorro, segurança do ponto de vista dos bombeiros, mas também das próprias forças de segurança, da GNR. É preciso reforçar a GNR, é preciso reforçar as respostas ao socorro, como é o caso dos bombeiros. Precisamos de se calhar, mais escolas, precisamos de mais creches. Isto tem que ser reavaliado, mas primeiro precisamos mais de habitação, isso é claro. E a partir do momento que há mais habitação e que a população vai aumentar, e depois isto origina uma coisa também que por vezes não se fala, que é as tais questões não visíveis. Este aumento populacional vai criar uma grande pressão sobre as infraestruturas existentes. O abastecimento de água, os esgotos, eletricidade, etc. Portanto, se tem sentido chamar cá o Presidente do Primeiro-Ministro, claro que tem. Obviamente que tem. É importante ele vir, perceber esta realidade, que seguramente ele saberá, não sei se saberá com o detalhe devido, mas acho que qualquer governante sabe se uma população que tem 15 mil pessoas vai aumentar 5, 6, 7, 8, 10 mil, quer dizer... E mesmo agora já se notam há algum tempo atrás muitas pessoas, muitos trabalhadores em Sines. E neste faz momento, muita diferença. E neste momento ainda tem uma rotação, são pessoas que vêm, estão a trabalhar, estão 1, 2 anos, 6 meses, 4 meses, vão embora, mas progressivamente vai haver uma altura que as famílias vão ter que começar a fixar aqui, não é? Apesar de muitas das indústrias que vêm a não ser... Por acaso há dias o Ministro teve uma coisa interessante acerca dos data centers, fica para outra ocasião. Mas apesar de não ser indústrias de mão de obra intensiva como foi antigamente, a Petrogal acho que chegou a empregar uns milhares, empregou uns milhares, várias pessoas, enfim, as indústrias hoje já não são tanto assim, até porque estas das novas tecnologias, como o data center e estas empresas ligadas à energia verde, não têm tantas pessoas, a mão de obra já não é tão intensiva, mas ainda assim isto vai ter um crescimento muito grande que a cidade não está, a região, e já não digo só Sines, estou a falar de Sines, estou a falar de Santiago, estou a falar da região, não está capacitada para isso, e nenhuma autarquia, nem Sines, nem Santiago, nem as duas juntas, não é escusado, não tem a capacidade financeira nem operacional de assegurar isto. Não foi por acaso que na altura foi constituído o gabinete com poderes quase ilimitados, com verbas imensas para poder fazer o que foi feito aqui. Pronto, e é um pouco isso. Por acaso eu achei curioso alguma coragem que o presidente da APS, o Dr. Pedro Duarte, teve a dizer que precisávamos de um novo gabinete. E eu olhei para aquilo e disse, isto, eu percebo a intenção e dou-lhe razão. Tem a parte positiva e tem a negativa. Exatamente. Que existiram. Não, mas eu percebi o que eu queria dizer, até porque isto veio na sequência do Master Plan, que tinha sentido o governo, junto com as autarquias, não poderia ser feito como foi na altura, obviamente, mas junto com as autarquias, de ter aqui um grupo de missão, um grupo de contacto, o que eles quisessem chamar, mas para impulsionar isto. E para isso é preciso dinheiro, muito dinheiro, e esse tem que vir do Governo Central para criar estas infraestruturas de base. Eu percebi, mas olhei e disse assim, isto aqui aos saudosistas vai criar aqui um problema aqui tramado, porque o gabinete tem uma imagem negativa sobre muitos aspectos. Não é? E além disso, ainda terrenos que foram expropriados e quintas agora estão ao abandono. Sim, mas a intenção ali, pelo menos quem quiser entende... Digo isto não, mas a intenção ali, quem quiser entendia bem, porque isto veio a propósito também do Master Plan, que é necessário criar um grupo, uma estrutura do governo, ou o governo diretamente, que venha impulsionar e fazer estas infraestruturas que são necessárias. Porque, por exemplo, eu entendo que neste momento era urgente que se fizesse em Sines ou em Santo André, enfim, aqui na região, é urgente que se faça quase imediatamente, se comece quase imediatamente a garantir aqui mais 1.000, 1.500 fogos. Imediato. E eu não sei se os privados neste momento estão capacitados para o fazer imediatamente, se têm interesse em fazê-lo e principalmente a que preço é que o vão fazer. Porque nós não nos podemos esquecer que Santo André, na altura, quando foi feito, Santo André foi construído a preços muito acessíveis já para a altura para poder acomodar os trabalhadores que vinham. Não nos podemos esquecer disso, porque se entregarmos isto só aos privados, naturalmente os privados pretendem ter lucro, é natural, e se puderem vender a 500 mil euros, não vão vender a 200 nem a 150. Há mecanismos, o rendimento acessível, os custos controlados, há esses mecanismos que as autarquias têm que fazer parte, a questão das cooperativas. Agora, isto tem que surgir rapidamente. E eu aqui conto, e tenho a certeza que será assim, espero que seja assim, tenho muita esperança. Eu acho que em Sines, acima de tudo, neste momento, vive-se muita esperança.
sobre o atual Executivo. Eu tive aqui depois a ocasião até de dizer, eu até acho que o atual Executivo quase que não tem um período de graça. Tem aqui um período de esperança. Há muita esperança que as coisas se resolvam imediatamente. E eu espero que esta questão da habitação se comece a resolver rapidamente e será a partida com as cooperativas. No que cabe à autarquia, será a partida com as cooperativas, pelo que nós depreendemos aqui da conversa que tivemos. Agora, esta lá está. Não vale a pena esperarmos por um complexo privado com vista para o mar e não é isso que Sines precisa. Não, e um jardim no telhado e uma piscina na coisa. Não é isso. Nós precisamos de habitação urgente para fixar aqui os nossos jovens e fixar aqui as novas famílias que vêm trabalhar. Isso tem que ser urgente e tem que ser mais barato. Vamos aqui ao nosso último tema do programa, que tem a ver com as reuniões que foram feitas com as juntas de freguesia, tanto com a de Sines como do Porto Covo. Olha, a questão das reuniões conjuntas era uma prática. Todos os presidentes, regra geral, reúnem com as juntas de freguesia e depois também obrigatoriamente com a oposição, ao abrigo do Estatuto da Oposição. A oposição é lá chamada, é-lhes apresentado primeiro em privado o orçamento, dão os seus contributos, portanto, isto faz parte da... Agora, eu acho que esta questão de reunir com as freguesias e torná-lo público, assim como as sessões de Câmara, é um passo muito importante. São pequenos detalhes que mostram uma forma de governar distinta do ponto de vista da proximidade, do ponto de vista da transparência. As sessões de Câmara, já não há sessões de Câmara que não sejam públicas. Isto é importante. É importante. Nós, na altura, batíamos muito, fossem todas transmitidas, mas olha, eu acho melhor, em vez de ser transmitido, forem públicas, faz com que as pessoas vão lá, quem quer colocar as suas questões coloca, quem não quiser colocar as questões observa como é que funciona o funcionamento, ouve o que é que vai acontecer. Eu acho que era muito importante que se recriasse outra vez esse hábito. Antigamente, quando eu era criança, eu lembro que ia muita gente, nomeadamente às assembleias municipais, ia muita gente. As pessoas progressivamente deixaram de ir. A questão com as juntas de freguesia. Eu acho que este orçamento que vem aí, brevemente, vai ser aprovado com muita facilidade. Vários motivos. O primeiro é porque parte dele ainda vem do Executivo anterior. Há muitas coisas, quer dizer, nem sequer estou a imaginar que pudesse não ser aprovado. E depois, o Porto Covo, eu diria que no Porto Covo as coisas correm bem. Já corriam bem anteriormente e não há nada que me faça pensar que não continuarão a correr bem. A Junta de Freguesia de Sines, a minha opinião, dá muito tempo, eu acho que se deve capacitar a Junta de Freguesia de Sines, atribuindo mais competências e mais verbas. E isto foi defendido, acho que por todos os candidatos, tanto à Junta como à Câmara Municipal de Sines. Portanto, eu não sei se este orçamento já tem a capacidade de refletir algo acerca disso. Não sei, duvido, não conheço ainda o orçamento, mas não me espanta. Achei interessante que fosse publicado, mas não me espanta que tenha sido publicado, tornado público, que estava reunido com as juntas, mas é uma prática, é a prática corrente de fazê-lo. E quais competências, na tua opinião, é que aqui a Junta de Freguesia deveria de receber? Olha, durante muito tempo houve aqui uma associação das juntas de freguesia, nomeadamente da Junta de Freguesia de Sines, aos núcleos rurais. Pronto. Agora, a Junta de Freguesia de Sines precisa, antes de mais, de ter as competências e as verbas. A Junta de Freguesia de Porto Covo tem um conjunto de competências que eu não me chocava. Olha, eu vou-te ser franco. Eu não me chocava nada, por exemplo, que a limpeza da cidade e os jardins fossem entregues à Junta de Freguesia. Agora é preciso capacitá-la para isso, que é dar-lhe recursos para ela ter os meios, os funcionários, e depois ter as verbas para pagar os funcionários. Portanto, por exemplo, não me chocava nada, por exemplo. Era uma área em que, durante muitos anos, a recordar-se, a Junta de Freguesia teve vários trabalhadores, tinha carpintarias, tinha oficinas, tudo isso foi acabando. Portanto, agora, eu acho que a Junta de Freguesia, por exemplo, podia fazer esse trabalho de muita proximidade e à semelhança das freguesias dos outros concelhos. Sim. Eu acho que sim. Acho que podia fazer da freguesia, podia fazer dentro de Sines, porque são freguesias, são Junta de Freguesia de Sines, podia, por exemplo, fazer isso. Não vejo, neste momento não, mas podia ser capacitada, por exemplo, para fazer esse trabalho. Não me chocaria absolutamente nada. Portanto, vamos aguardar por essas competências, porque não é decidido aqui nesta primeira reunião. Poderão surgir ao longo do mandato, não é?
Sim, podem. Ao longo do mandato, o Presidente pode propor transferência de competências para as juntas de freguesia e as verbas correspondentes, e depois é proposto aos vereadores e é levado à Assembleia Municipal. Aliás, isso foi feito com a Junta de Freguesia do Porto Covo já no último mandato, neste último mandato do Partido Socialista. Houve um reforço das competências e as respectivas transferências de verbas para o Porto Covo. Não vamos conseguir estabelecer contacto com o Filipe Alexandre Raposo, que nos costuma deixar aqui a sua sugestão literária e também a nota positiva e a frase. Deixaremos isso para o próximo programa. Brás, qual é que é a convidada do próximo programa? Cabe-me a mim dizer. No próximo programa vamos ter aqui eu vou-vos dizer, da minha parte, tenho especial prazer em ter aqui connosco a Marisa Santos, Presidente da Assembleia Municipal de Sines, antiga vereadora, vice-presidente, e vai estar aqui connosco para uma conversa. Striptease? Não sei, não. Esta agora ficou. Essa agora é ruim, porque é uma senhora. Não saberemos, enfim. Quais são as expectativas? Repara, a Marisa Santos para mim, é o melhor ativo que o mais tem e quase que arriscarei a dizer. Eu não arriscarei, tenho a certeza que é o melhor ativo que tem a Assembleia Municipal de Sines. Portanto, daí também não me chocar ela de ser a Presidente. Tenho alguma curiosidade também de entender um pouco, também não quero levantar muito o véu, senão depois perde a piada, mas tenho alguma curiosidade também um pouco de entender aqui o porquê da Marisa ter este objetivo, ou, enfim, ter aceito ser Presidente ao invés de estar, por exemplo, na bancada a fazer oposição, perceber também aqui no entendimento dela, porque o Presidente de uma Assembleia Municipal, do ponto de vista político, tem algumas limitações, são quase de representação e fica-se por aí. Portanto, entender aqui um pouco também o que é que ela pretende do ponto de vista político ainda dar a Sines, não é? Se tem essa intenção, enfim. Vamos aguardar para a próxima semana. Vai ser interessante. Terminamos aqui o programa de hoje, o programa Política com Factos. Este programa é emitido na Rádio Sines todas as quartas e domingos a partir das 11. Desejo a todos um excelente resto de dia e continuem, é claro, na companhia da Rádio Sines.